Tudo bem com vocês? Dorival poupa o time diante do Fortaleza, mas ele desgasta os titulares do mesmo jeito. É isso que eu vou falar pra vocês. A gente vai falar sobre isso, mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Já se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Dorival Júnior abriu a coletiva dele dizendo o seguinte: eu não me arrependo de ter preservado praticamente o time inteiro, só o Hugo Souza e o André Ramalho, né, de titulares, porque é muito diferente você desgastar ou jogar com esses caras 70 ou 80 minutos na véspera de um jogo importante do que apenas 45. Como 45? Como 45? Se o segundo tempo teve 53 minutos. E aí você quer me dizer que é diferente você jogar com esses caras apenas o segundo tempo, repito, não 45, 53, do que 60 ou 70 minutos, 10, 15 minutos a mais, começando o jogo, sendo que o cenário do jogo seria completamente diferente. Porque aí, eu vou dizer pra vocês, não tem se, tá? Não tem se. O Corinthians teria ganho o jogo. Teria encaminhado uma vitória se ele começa com os titulares. E eu não tô dizendo que pra colocar todos os titulares aqui, porque algumas situações são mais específicas e a gente vai falar sobre elas. Agora, você arrancar um time inteiro, colocar um time completamente reserva diante de um time que tá no Z4, que não tá ganhando de ninguém, não tá machucando ninguém, pra depois, no segundo tempo, você pegar esses titulares, colocar no jogo e fazer esses caras se desgastarem pra correr atrás do resultado, é muito pior. É muito pior. É claro que eu não tenho embasamento científico e eu espero que as pessoas lá tenham, mas assim, me parece meio óbvio de que se você começa com o teu time titular, encaminha uma vitória, sei lá, por 2-0 e tira os caras no começo do segundo tempo, você preserva muito mais do que se você colocar no segundo tempo e fazer esses caras correrem para buscar um resultado que no máximo foi um empate. Porque aí muda também o cenário para o adversário. Enquanto que o adversário faz um gol cedo, tá no Z4, fora de casa, diante do Corinthians, sabendo o que o Corinthians poderia fazer, os caras ônibus atrás, abdicam do jogo, fazendo cera e atrás da linha da bola. É muito mais difícil entrar. Corinthians conseguiu aos 49 do segundo tempo. E só porque colocou os titulares. Tem algumas situações que eu super entendo. Super entendo. O calendário do futebol realmente não ajuda. Viagem com grandes distâncias, sei lá, Corinthians daqui a pouco, amanhã, teria que viajar para La Paz, para Cúcuta, subir a América do Sul, pegar altitude. Difícil. O jogo contra o Palmeiras é na mesma cidade. Foi na mesma cidade na quarta-feira. O jogo contra o Fortaleza também em São Paulo. Ou seja, o Corinthians nem precisou ir a Fortaleza. Se fosse o jogo no Nordeste, cara, porque muitos dirigentes, pessoas ligadas ao futebol me falam: Chico, não é o jogo, o que mata é a viagem. É a viagem, mesmo que os caras vão de voo fretado, é desgaste e tal, não sei o quê, né? Tudo bem, vai. Vamos tentar entender quem tá do outro lado também. Não tinha viagem, gente. Era na mesma cidade. O jogo contra o Palmeiras, quarta, em São Paulo. O jogo domingo, contra o Fortaleza, em São Paulo. E o jogo quarta, em São Paulo. Então você já não tem a viagem. Nós estamos no início do mês de agosto. Há 2 semanas, esses caras estavam em férias. E depois, treinando 2 semanas pra voltar, fazendo um treininho e voltando pra casa. Então assim, gente, aí nesse recorte específico do duelo contra o Palmeiras, você não pode colocar, não tô dizendo todos, mas boa parte dos teus titulares num jogo em casa. É difícil entender. Se ele passar na quarta-feira, nada do que eu tô dizendo aqui vai valer, porque o torcedor não tá nem aí e tal. Mas o futebol, ele tem as suas possibilidades. E é óbvio que o duelo tá em aberto. O Corinthians tem uma vantagem, mas ela é mínima. Um gol do Palmeiras com, sei lá, 15 minutos de jogo, acabou, né? Acabou a vantagem. Tô dizendo que acabou. Mas o Corinthians vai ter que buscar o resultado no Allianz Parque. É um jogo igual, gente. E o que eu quero dizer com isso é que ele pode se classificar, e acho que ele tem condições para isso, mas pode não se classificar também. Vocês acham que essa conta ele não vai pagar?
desse empate diante do Fortaleza em casa, da maneira como foi, dos outros resultados. O Corinthians, com 9 jogos em casa, tem 4 vitórias, onde ele sempre foi muito forte. Então o Corinthians está deixando alguns pontos pelo caminho no Campeonato Brasileiro, e ali na frente, porque não tem mais nenhuma outra competição, caso o Corinthians venha a cair da Copa do Brasil, vai sobrar o Brasileiro. Não vai cair, sabe por quê? Porque o time titular é muito bom. Mas é muito bom assim. Talvez seja a maior discrepância do futebol brasileiro, o time titular e o reserva. Cara, é inacreditável a diferença técnica do titular e o reserva. O titular, ele briga por vaga na Libertadores. Não sei se briga pelo título brasileiro, acho muito difícil mesmo. Mas se esses caras jogarem todos os jogos, a diferença é absurda. Só que não dá, né? O futebol não é feito apenas com 11. Agora, o reserva. Gente, o reserva teria dificuldades na Série B. Essa Série B competitiva aí, o time reserva, ele é muito ruim. O time conseguiu até jogar direitinho no primeiro tempo, depois de tomar o gol, porque, cara, o Fortaleza, repito, não ameaça ninguém. Mas o principal jogador de ataque do Corinthians, vocês sabem quem foi, né? Fabrício Angileri. Porque se depender do Thales Magno e do Romero, não vai, gente, não vai. O Dieguinho, esse menino que estreou, boa. Dorival tem mérito de explorar os garotos. Mas não precisava colocar o moleque, inclusive, numa fogueira dessa, né? Pra jogar com um time completamente descaracterizado. E aí, como eu falo pra vocês, daqui a pouco você não precisa preservar o time inteiro ou não precisa colocar todos os titulares. Tá bem, eu entendo isso. Agora, tem algumas situações muito específicas do time do Corinthians. Se a gente tá falando de discrepância entre titulares e reservas, na lateral direita. Na lateral direita é melhor jogar sem ninguém. É melhor jogar sem ninguém ali. Bota 10. Ô, árbitro, deixa eu preencher a súmula aqui. Não, senhor Dorival, mas tem que ser 11. Não, hoje eu vou com 10. Hoje eu vou com 10. Hoje eu não vou botar 11. Eu vou deixar sem ninguém ali. Porque aí é mais fácil. É mais fácil. Deixa ninguém ali. Tira. Não bota ninguém ali. Porque aí vai deixar o André Ramalho mais atento, sei lá, né? Vai deixar um volante ali, o Charles, quem sabe, um pouquinho mais atento ali pelo lado esquerdo, porque não adianta. Botar o Félix Torres ali e nada é a mesma coisa. Aliás, é pior, porque ele compromete. Você acha que tem alguém ali, mas não tem. Não tem a menor condição, gente. Não tem a menor condição. Aí eu pergunto pra vocês. Eu não sou médico, eu repito. Mas o senhor Mateuzinho, que custou mais de 20 milhões de reais ao Corinthians, que tava de férias até pouco tempo, que tava só treinando até pouco tempo, e que aí pegou uma sequenciazinha aí, tá, né? Quarta e domingo, beleza. Ali na frente, o Corinthians não tá na Libertadores. Vai ter tempo pra descansar, pra trabalhar a semana inteira. Mas nesse momento, é um esforço. O cara vai ter que jogar quarta e domingo. O Mateuzinho não podia. Só o Mateuzinho. Mateuzinho não podia. O André Ramalho jogou, mas o Mateuzinho não podia. Você tem um problema gravíssimo na tua lateral direita. O Mateuzinho não podia. Eu não tô pedindo muito, eu tô pedindo o Mateuzinho. Porque o Mateuzinho já é melhor do que qualquer um dos outros. Do que Léo Manato, do que Félix Torres, do que qualquer um ali improvisado. O Mateuzinho não dava. Isso eu não vou entender. Mas ele poderia jogar 53 minutos, como jogou no segundo tempo. Porque aí o Dorival faz o seguinte, né? Cavalaria. Bota o Mateuzinho, bota o Memphis, bota o Yuri, bota o Garro. E ele acha que jogar 45 é melhor do que jogar 60 ou 70. Não jogou 45, Dorival. Jogou 53 correndo atrás do adversário. Correndo atrás do prejuízo. Ou como diria um amigo meu, correr atrás do prejuízo não, né? Você tem que correr atrás do lucro, né? Correr atrás do prejuízo não. Mas a gente convencionou falar correr atrás do prejuízo. Porque você tá com prejuízo danado, você tem que correr atrás. É muito mais desgastante do que se tivessem começado o jogo, encaminhado a vitória e daqui a pouco... Eu falei pra vocês aqui, o Palmeiras fez isso contra o Grêmio. Na véspera do jogo contra o Corinthians, botou titulares com 3 minutos, estava 1-0 pro Palmeiras. Resultado perigoso, mas o Grêmio não conseguiu, chegou numa bola lá e tal. Mas ele tava ali, com os titulares, daqui a pouco o Grêmio empata, ok, né? Ele continua no jogo, o Grêmio não empatou. Chegou no segundo tempo, o Palmeiras começou a treinar. Os caras foram treinando, segurando o jogo, porque o Grêmio não machuca ninguém, e o Fortaleza também não. Vejam só. Ele não teria dificuldades. Ele teria tirado os caras no segundo tempo cedinho. Mas não. Preferiu deixar pro segundo tempo e aí... Eu não posso perder em casa. Aí fica aquela loucura. Aquela correria. E bota Carrilho pelo lado direito e cruza e não sei o que. E vai Kaká de centroavante. Aquela loucura pra fazer uma epopeia contra o Fortaleza em casa pelo Campeonato Brasileiro. Precisa disso? Precisa. É o que eu me pergunto. Se o Dorival cair na quarta-feira, tudo isso vai vir à tona, porque são pontos preciosos
que o time vem perdendo dentro de casa. Não consigo entender essa preservação, porque ela não se verifica na prática. Você não preservou. Você desgastou os caras. Ah, mas tem risco de lesão. Como me disse um cara na live, eu fiz a live aqui, tava com a internet oscilando, então a live foi um pouco menor, mas tá aqui à disposição se você quiser acompanhar. Ele falou assim, pô, eu não teria nem relacionado, porque o foco é no derby, daqui a pouco esses caras lesionam. Aí eu concordo. Só que assim, o risco de lesão ainda continua, tá? Porque os caras jogaram quase 60 minutos. Então, eles também correram o risco de machucar. E jogando de uma forma muito mais intensa do que se eles tivessem jogado desde o começo do jogo. Acho que eu já provei o meu ponto, acho que eu já falei aqui, o Angileri teve boas chegadas, uma bola na trave, inclusive, o Vinícius Silvestre, ex-Palmeiras, goleiro do Fortaleza, fez uma boa defesa, fez boas defesas, inclusive. No segundo tempo, a cavalaria fez a diferença e aí, por uma dificuldade ali de finalização mesmo, o Corinthians até não venceu o jogo, porque teve condições para isso. Mas é o risco, né? De você enfrentar um adversário que se fecha porque já fez o mais difícil. Conseguiu um resultado, né, cedo, abriu o placar cedo, jogando fora de casa contra o Corinthians. Numa vacilada, mas é o risco que você corre quando você coloca Félix Torres para jogar de lateral, de zagueiro, de jogador, né? Quando você coloca ele em campo, é o risco que você comete e foi o que o Corinthians cometeu. Ele se arriscou muito com a escalação que ele colocou em campo. E aí teve que correr atrás, conseguiu um empate e o torcedor ao final do jogo gritou: é quarta-feira. É quarta-feira. A vantagem, além do 1-0 diante do Palmeiras na ida, é que o time titular do Corinthians é muito bom, mas é muito bom. Mas o reserva... E aí tem que contratar, porque não dá pra depender desses caras volta e meia. Ou vai ter muitos problemas daqui pra frente. E se o futebol já gera polêmica, os bastidores não ficam pra trás. Hora de notícia exclusiva, quero contar que o Corinthians negocia a possibilidade de uma troca nos naming rights de seu estádio. Contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, só se encerra em 2040, mas a partir de setembro haverá uma redução considerável no valor da multa rescisória. Hoje, para tirar a Neoquímica dos naming rights do estádio alvinegro, seriam necessários 180 milhões de reais. A partir de setembro, essa multa cai para 70 milhões. E antes de gravar esse vídeo, conversando com um dirigente importante do Corinthians, ouvi o seguinte, abre aspas: existe sim chance de trocarmos os naming rights. Estamos estudando as possibilidades. Se chegar a uma grande proposta, 3 pontinhos. Importante dizer que o Corinthians já tem procuras, já tem interessados, já tem empresas acenando com a intenção de pagar mais do que os 300 milhões de reais garantidos pela Hypera Pharma num contrato de 20 anos. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Muito pouco, especialmente se a gente comparar com o que conseguiu o Pacaembu, que fez um acordo com o Mercado Livre assegurando pagamentos de 1 bilhão de reais por um contrato de 30 anos. Acho natural que o Corinthians consiga cifras bem superiores a essas praticadas pela Neoquímica, que é quem dá seu nome ao estádio alvinegro. E diante da vontade do Corinthians em buscar mais receitas, não ficaria nem um pouco surpreso se a partir de setembro tivermos novidades sobre o caso. Para completar, contar que Ricardo Esgaio, lateral direito de 32 anos de idade, que pertence ao Sporting, foi oferecido ao Corinthians recentemente. Timão prefere não se manifestar sobre o tema, embora admita a necessidade da contratação de um jogador reserva por Mateuzinho. O grande ponto é que o Esgaio tem mais um ano de contrato com o Sporting, em Portugal, e haveria necessidade de investimento. Diante disso, precisando colocar dinheiro, o Corinthians assegura que vai buscar outras alternativas. Prioridades: 2 atacantes, um velocista de drible, outro mais construtor. Busca-se também um zagueiro e um lateral. Preciso te contar agora sobre a pesquisa encomendada pela atual diretoria do Corinthians sobre a votação do próximo sábado, que vai definir se Augusto Melo sofre ou não o impeachment. Só para lembrar, 2 meses atrás, o Augusto foi excluído da presidência do clube pelo Conselho Deliberativo, mas essa decisão precisa ser ratificada pelos sócios. Até por isso há essa convocação para o próximo sábado. A pesquisa encomendada pela atual diretoria foi feita com os sócios do clube, aqueles que vão votar. É óbvio que uma quantidade nessa pesquisa é muito menor do que a quantidade de sócios que estão aptos para votar no próximo sábado.
E aí o que eu ouvi de uma pessoa da atual diretoria é de que apenas 25% dos entrevistados demonstraram a intenção de votar para a permanência do Augusto Melo. Dessa maneira, se o resultado se confirmar, o Augusto sofre um impeachment e é excluído de vez da presidência alvinegra. Para se salvar, o Augusto precisa de 50% mais um dos votos no próximo sábado. Por conta de todos os últimos episódios, dá para imaginar que a chance de Augusto é pequena. Confesso que até me surpreendi com esses 25% da pesquisa encomendada pela atual administração. Essa pessoa do Corinthians com quem conversava e que me passou esses números afirmou que existe um contingente disposto a votar no Augusto, até porque ele empregou muitas pessoas na sua administração, conselheiros, sócios, além de uma série de outras benfeitorias, como a redução das mensalidades e um preço muito pequeno para a entrada de novos sócios. Tudo isso pode acabar tendo uma interferência, mas a julgar pelo caso Vaidbet, em que ele foi condenado. Primeiro, foi condenado não, ele foi indiciado pela polícia e pelo Ministério Público, e a Justiça o tornou réu por conta de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Vou ficar muito surpreso se o Augusto conseguir escapar. De acordo com Jorge Nicola, a Arena do Corinthians pode ter o name rights alterado, já que uma nova empresa apresentou proposta com valor superior ao atual contrato. Uma mudança de nome pode gerar polêmica, mas se vier com mais dinheiro pode aliviar o caixa do clube, num momento de crise. E ainda segundo Nicola, um lateral do Sporting foi oferecido ao Timão. A diretoria analisa o nome e também estuda propostas por atletas do elenco atual, com foco em reequilibrar a folha. O mercado está quente e o Corinthians pode se mexer forte após a janela abrir. Reforços pontuais e saídas estratégicas devem agitar o elenco. Para fechar, uma pesquisa interna revelou que a maioria dos conselheiros já é favorável ao impedimento definitivo de Augusto Melo, e que isso pode ocorrer já na reunião do dia 9, se o clima seguir como está. O cenário político do Timão segue instável, o futuro de Augusto pode ser selado na próxima semana e a pressão só aumenta. E aí, fiel, você concorda com as críticas ao Dorival? Mudaria o nome da arena se o valor fosse maior? E Augusto Melo deve ser mesmo afastado? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, fortalece com aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!